Vereadores, e a reunião de hoje ela foi motivada pelo requerimento que foi dado à entrada nessa casa, pedindo a abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar alguns pontos que trazem aqui no requerimento. Só para deixar claro, inclusive, eu já pedi que a casa confeccionasse a secretaria uma ata da sessão anterior, da reunião anterior, onde nós nos reunimos para formar a comissão e foi levantada uma questão de ordem com relação ao requerimento estar genérico. Naquele momento, nós encerramos a reunião, encaminhamos o requerimento de abertura de SEI para a assessoria jurídica e a assessoria jurídica emitiu parecer no sentido de orientar os autores do requerimento para que pudessem desfazer a genericidade, eu não sei se essa... desfazer a questão do requerimento que estava genérico. Então, os autores fizeram aditamento ao requerimento, que novamente foi encaminhado à assessoria jurídica da casa, que eu gostaria de pedir aos pares para que pudessem ouvir o parecer. Parecer jurídico número 028/2024. Teria como encaminhar para a gente? Já está. É porque eu apaguei. Encaminhe, por favor, Marinha. Calma, senhor presidente, 2 minutinhos só para... Espero. Marinha, tem como você mandar, por favor, o primeiro esse agora? Por favor. É só o tempo de... Não tem pressa. É só o tempo de receber o parecer, os vereadores, está no grupo, mas vai encaminhar novamente para que a gente possa ler o parecer 028/2024, sobre o aditamento do requerimento. Todo mundo já recebeu o parecer? Tá. Tem pressa não. A sessão ela está sendo gravada. Inclusive, nós estamos num período onde as transmissões das sessões elas serão suspensas, baseado numa resolução TSE. Isso vai se aplicar para as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, sessões, audiências públicas e demais atividades da Câmara. Nós temos o primeiro parecer jurídico, que inclusive foi lido na última sessão ordinária, na íntegra, pela Secretaria da Casa. O requerimento foi lido e esse parecer que nós vamos ler agora é após o aditamento. É. Quer ler? Lê. Vou passar para a doutora Francimária ler. Oi. Tá.
Bom dia a todos. Mais uma vez, aqui, eu já dei bom dia a todos, mas vou me repetir. Pessoal, antes de fazer a leitura, eu pedi para fazer a leitura ao presidente para que eu pudesse esclarecer antes de que se trata, né, o parecer. Eu já conversei com todos aqui em momentos separados, durante toda essa legislatura, sobre a natureza jurídica do parecer, né, do assessor jurídico da Câmara, do procurador, do advogado que assessora o órgão, né? A nossa tentativa sempre na emissão de parecer é conferir segurança jurídica ao trabalho de vocês, certo? Porque, mesmo que alguns possam pensar, não, ela faz isso para o presidente ou para determinado vereador X e Y, não estou dizendo que vocês pensam, mas, eventualmente, em todo órgão a gente passa por esse tipo de situação, e mais ainda no órgão colegiado, né? Em que cabeças pensando diferente, a gente cria situações onde não existe. Mas, de forma geral, os pareceres que eu dou aqui, principalmente em ocasiões como essa, eles são unicamente para conferir segurança jurídica ao trabalho de vocês como colegiado, certo? Doutor Alisson, diversas vezes a gente já teve, né, momentos em que o senhor gostaria que o parecer trouxesse uma coisa, mas não tinha como. Então, infelizmente, a gente trabalha com base na segurança jurídica e não no interesse de quem quer que seja. Mas vamos lá. Então, o parecer jurídico sobre o aditamento, ele é bem sucinto, certo, gente? E eu vou me reportar à fundamentação jurídica do parecer anterior, que é o 027. Mas eu vou dar uma lida para vocês aqui e explicar melhor a minha conclusão. Parecer jurídico 028/2024, vistos, etc. Mediante consulta verbal, o excelentíssimo vereador Alisson Wagner de Oliveira, então exercendo o cargo de presidente da mesa diretora, solicitou-nos parecer jurídico acerca da celeuma instaurada em reunião prévia à instauração de comissão especial de inquérito, mais especificamente no que tange à delimitação do objeto a ser investigado. Instados a promover o aditamento a fim de melhor determinar o objeto do requerimento de instauração da referida SEI, os vereadores denunciantes apuseram tão somente a delimitação temporal para fins de investigação, qual seja o período compreendido entre 1/1 de 2021 e 31/5 de 2024. Consideradas tais circunstâncias, nos é forçoso reconhecer que permanecem inalteradas as conclusões do parecer jurídico 027, notadamente em razão de que as conclusões acerca do caráter genérico das futuras investigações não foram elididas com a simples aposição de período de tempo igualmente genérico, que compreende quase a totalidade do mandato do atual gestor do Poder Executivo Municipal. No entanto, considerando o caráter meramente opinativo dos pareceres jurídicos emitidos por esta Procuradoria, que tão somente visam auxiliar a condição dos trabalhos desta Casa Legislativa no que tange à condição nos trilhos da legalidade, entendemos que a responsabilidade na delimitação do objeto das investigações compete aos vereadores denunciantes, hoje já cientes de que a ausência de fatos determinados a serem investigados pode vir a ensejar futuro questionamento judicial acerca dos trabalhos desenvolvidos pela comissão investigadora. Nessa toada, desejando os denunciantes dar início aos trabalhos, mesmo cientes de tal dinâmica, é de se atender ao anseio por esses manifestado, por se tratar de direito íncito às minorias do Poder Legislativo. Então, pessoal, eu perguntei ao doutor Alisson se eu era para eu participar dessa reunião, e eu até acho bom ter participar, porque a gente tem que entender a dinâmica da criação da SEI, né? O que ela representa. A SEI representa um instrumento muito valioso de investigação por parte do Poder Legislativo. Mas a SEI, ela não pune ninguém, ela não caça mandato. É uma comissão, o nome já está dizendo, o nome federal, né? Aqui a gente chama de Comissão Especial de Inquérito, mas o nome nacionalmente conhecido é a mesmíssima CPI. Então, o nome da comissão é Comissão Parlamentar de Inquérito. Se a gente for observar bem, a palavra inquérito nos remete ao inquérito policial, que é apenas o quê? Uma investigação. Então, apuradas as denúncias, feita a investigação, a conclusão da SEI pode ser remetida a algum órgão de controle, TCE, Ministério Público, Judiciário, seja como for, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é basicamente uma comissão investigativa, e é um instrumento muito valioso de vocês, que vocês têm nas mãos, né? Uma comissão de investigação. Há um grande clamor social sempre que se instaura uma SEI, e não sem razão, né? Porém, os requisitos para a instauração de SEI são fato determinado, tempo, né, o tempo certo, e o requisito de instauração, que é o número mínimo de
de pessoas, né, de vereadores que assinam a denúncia. São só esses 3 requisitos. Não precisa de aprovação em plenário, apesar do nosso regimento prever, né, mas aí é inconstitucional. A última remissão, a criação de SEI, que precisava de aprovação em plenário, ela data incrivelmente da Constituição de 1934. Então, a atual não é a única Constituição, foi a única na história do Brasil que previu a necessidade de aprovação. As demais, nenhuma outra, nem a do Império, previu isso. Então, a gente tem que ter bem ciência de que o parecer jurídico chegou à conclusão, eu cheguei à conclusão, né, que quem fez fui eu, de que o objeto é genérico. Aí, o que é que acontece? Agora, a gente não vai mais poder abrir a SEI? Pessoal, não, porque o parecer tem um caráter meramente opinativo. Os vereadores denunciantes, com o direito que lhes compete de minoria, né, a minoria, vamos dizer, de um parlamento qualquer que seja, ele tem o direito de abrir. Agora, o fato de eu ter levantado a questão do conteúdo genérico apenas é um alerta para vocês de que tenham cuidado na tramitação, porque qualquer coisa pode ser judicializada hoje em dia, está na moda, né? Então, assim, é apenas um conselho, porque se o conselho fosse bom, a gente vendia, como diz o ditado, né? Mas como eu diariamente vendo ele, porque eu trabalho daqui e recebo daqui, então já está pago o conselho, certo? Mas aí eu vim para aqui porque, como foi falado até no grupo, o parecer jurídico deu a oportunidade da gente abrir a SEI. Deu, porque, infelizmente, eu não vou participar da comissão processante, não. Quem vão né? Quem vai ser eleito, quem os membros vão eleger. Então, eu vou estar aqui assessorando vocês, estou preparando uma recomendação simples, com vários pontos sobre a tramitação da SEI para entregar, quando for formada a comissão. Mas esse parecer foi apenas um alerta amigo de que o conteúdo pode ser considerado genérico, sim, pela Justiça. Não sou a dona da razão, certo? Não tenho a verdade nas minhas mãos, eu até gostaria de ter, mas não tenho. Mas é só um alerta bem amigável e eu sei que, formando a comissão, vocês vão desenvolver da melhor forma, certo? O parecer jurídico 027, ele tem a fundamentação todinha. Para quem não leu, eu vou colocar de novo agora no grupo, certo? E o 28 é apenas uma repetição, porque a única alteração que foi feita foi a data mesmo, né? Vou colocar agora. E é isso. Pela ordem. Quer que eu fale antes? Pode falar. Agradecer à doutora Francimária pela leitura do parecer, pelas explanações, pela explicação. E um dos motivos também que eu pedi para ela estar aqui hoje é para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver essa celeuma aqui no dia de hoje, porque, assim, já é algo que vem se arrastando. Eu acho que, embora tenha demorado algum tempo, mas, assim, foi no cuidado para que a gente possa fazer a coisa correta. Inclusive, eu quero que a gente conclua sobre isso, porque, assim, a Câmara tem a sua vida administrativa e, quer queira ou quer não, em alguns momentos... Ontem, por exemplo, eu tive que parar a manhã todinha para assistir uma aula de SEI, para que a gente possa se embasar de conhecimento e fazer a coisa correta. Então, como todo mundo entendeu, a doutora Francimária, a procuradora jurídica, fez o parecer do aditamento, o requerimento base mais o aditamento, e, segundo o parecer, o requerimento ainda continua genérico, mas cabe aqui o plenário resolver de forma soberana e os autores do requerimento, né, resolver o que é que a gente pode fazer. Eu posso falar? Pode. Na verdade, o primeiro requerimento de doutora Francimária, a gente tem parecer, desculpem, requerimento nosso, né? Eu entendi que estava faltando, a única coisa que estava faltando ali era prazos. Porque, tipo assim, fato determinado, a gente tinha anexado a portaria, que a gente fala sobre gratificações, a gente tinha anexado a questão da folha, a gente anexou fato determinado, pronto, tinha, mas eu concordei com ela quando ela menciona a questão de prazos, de datas, que a gente não colocou, isso é certo. Agora, fato determinados, eu já penso que tem o suficiente. Tem a portaria, quando se fala em gratificações, a gente colocou a portaria. Quando a gente fala de FGTS das empresas que não pagaram, a gente tem uma conversa no WhatsApp anexada ao processo. Quando a gente menciona a questão das empresas terceirizadas, com relação ao auxiliar administrativo e tudo mais, também tem no portal pagamentos. A gente anexou no requerimento pagamentos. Quando a gente menciona
A questão de valores de salário também tem dizendo lá que uns recebem mais do que outros. Então, no nosso entender, porque nesse segundo parecer fica bem claro que a gente está ciente que o requerimento não está dentro dos critérios e eu não estou ciente. Isso é um fato. Eu não, pelo menos assim, fato determinado, eu penso que tem. Então, assim, se não tiver, qual seria os fatos que precisaria anexar aqui? Então, o prazo, a questão do prazo, sim, ela estava corretíssima. Não tinha prazos, mas agora a gente anexou os prazos. Então, se é prazo, fato determinado, então eu não estou ciente que esse requerimento é genérico, porque qual seria mais algum fato determinado que a gente poderia anexar aqui para estar tudo ok? Então, assim, eu penso, minha humilde opinião, eu penso que abrir um parecer que a gente preza pela questão jurídica de estar fazendo da forma legal, eu acho que o parecer dizendo que a gente está ciente, que está genérico, não é bacana dar procedimento. A gente precisa corrigir e deixar de acordo com o parecer. A gente precisa de ter responsabilidade no que a gente está fazendo, saber de fato o que precisa ser colocado no requerimento. Isso é minha opinião. Os demais colegas podem discordar e aqui a gente está tudo bem. Pode. Terminar. Então, assim, qual seria o fato determinado que está faltando para o requerimento? Porque eu entendi só a questão de datas. Então, a gente colocou já as datas. Então, isso que, na minha opinião, então, assim, qual seria a minha opinião? Que a gente fizesse as adequações, se tiver que ser feito, para a gente fazer de acordo com a coisa certa. Tem um parecer dizendo, olha, está tudo certo, aqui tem fato determinado, aqui tem o período, tem tudo. Então, eu penso que isso é a minha opinião, que eu só tenho que ter coerência nas minhas falas. Então, se eu sempre falo isso, de votar com convicção, e já liguei para a senhora várias vezes para pedir a opinião jurídica e votei, pronto. Então, minha opinião é essa questão do parecer. Só para complementar, porque na primeira oportunidade, né, que foi feito o parecer maior, que falou sobre o objeto, de fato, a questão de objeto determinado parece simples, mas só parece, ela não é, certo? Quando quando eu peguei o requerimento, eu digo, mas tem vários fatos, né? Porque tem vários pontos. Porém, quando eu fui estudar para fazer o parecer, eu vi que, de toda forma, mesmo eles tendo os pontos, eles são genéricos. Porque, tudo bem que tem os anexos, né? Mas é no próprio requerimento da SEI que tem que constar. Por exemplo, servidor diferente você dizer... Vou dar um exemplo que não tem aí, certo? Para não pegar nada pessoal. É diferente você dizer, eu quero abrir uma CPI ou uma SEI para investigar irregularidades nas licitações do município de 1º de janeiro de 2021 a 31 de maio de 2024. E dizer, eu quero abrir uma SEI para investigar possível escolha, sabe, indicação de contratação na irregularidade na licitação número tal do ano tal. Então, assim, isso é um fato determinado, certo? Aí, assim, quando a gente abre a SEI, que você tem um leque para investigar várias coisas e não pontos específicos, fatos concretos. Fulano está recebendo mais do que cicrano. Mas, assim, tudo bem que tem os anexos, mas precisa estar no requerimento, entendeu? Se vocês quiserem as informações dos anexos transportar para o corpo do requerimento, funciona. Quem sabe, né? Fica melhor. E dizer também que, na primeira ocasião do parecer... No primeiro parecer, eu até tinha a mente de ser lido o parecer e ser na sessão, né? E, em seguida, o presidente ia entregar para vocês. Assim, eu imaginei que vocês não iam preparar o aditamento assim rápido e que a gente poderia sentar, entendeu, para definir esse objeto. Mas aí, como foi entregue no dia, aí eu disse, não, então eu vou ter que dar o parecer do jeito que foi entregue, né? Mas aí, doutora, não tinha como, porque Só um minuto. Eu tenho sido questionado, pode gravar,
Eu tenho sido questionado com relação... É outro assunto, mas é importante que a gente debata agora, sobre essas transmissões paralelas que estão sendo feitas. Eu recebi mensagem aqui dizendo que tem um vereador que está transmitindo. Então, assim, pronto. Assim, eu não estou dizendo que é proibido, até eu não sei se é proibido. Mas, assim, eu me sinto desconfortável de estar falando uma coisa sem saber. Uma coisa é a sessão transmitida, eu sei que está sendo transmitida. Eu acho que a gente tem que sentar depois com não estou condenando ninguém, veja bem. Porque eu sou questionado pelos demais. Diz, pode, não pode, Alisson, na qualidade de presidente. Né? Então é importante que a gente possa combinar se pode, se não pode, se todo mundo autoriza ter sua fala transmitida. Se bem que a gente não está fazendo nada escondido aqui. Está fazendo nada escondido. Mas é importante pelo menos que se comunique. Olha, eu estou fazendo a transmissão ao vivo, né? Se puder. E se os outros pares autorizam a veiculação da sua imagem e da sua fala. Senhor presidente, por mim está autorizado. Eu quero saber como é que tem a lei dizendo que proibiu aqui na minha imagem, transmitindo algo que é importantíssimo para a população, já que não pode ser transmitido. Não, mas eu estou aqui ao vivo com o pessoal, não vejo problema nenhum. Estou aqui, vendo aqui minha imagem, porque é importante as pessoas que estão acompanhando, estão achando bom em relação a isso, que acompanhando se vai para frente ou não, essa sei. Enfim, se tiver algum problema, tiver alguma lei que diga, peço desculpa, até que fizerem, mas assim, eu não vejo, né, não estou filmando ninguém absolutamente, acredito que ninguém aqui está fazendo nada demais, ou está, que possa proibir que as pessoas possam, em casa, estar acompanhando, principalmente o servidor público que está aqui, gente. Presidente, eu queria só fazer um pedido. Nós estamos numa reunião importante e eu peço aos pares para, quando for falar, fale no microfone. Porque, mesmo que não esteja sendo filmada para o público, porque a legislação proíbe a Câmara de transmitir, é importante que as falas fiquem documentadas. Mas vai ficar. Para que depois não... Não, eu estou pedindo aos pares, a todos, para que depois não pairem dúvida daquilo que nós estamos falando. Porque é importante a discussão, é importante todo o processo, para que a população entenda como é que se realiza uma CEI. Eu, senhor presidente, pela ordem, para deixar registrado aqui na gravação, estou aqui na minha, como fez Itamar da outra vez, mas assim, enfim, eu não filmei ninguém, estou aqui fazendo uma live, tem 4 pessoas, mas já teve mais, enfim, porque eu acho importante para as pessoas acompanharem, porque é um assunto importante. Já que não está sendo transmitido ao vivo, porque existe uma legislação, eu estou na minha conta particular, do meu WhatsApp, ou Instagram, fazendo essa transmissão, porque eu acredito ser importante para a população saber se vai ou não, para frente ou não, em relação à CEI. Enfim, mas eu até indaguei, que eu quero saber se existe alguma legislação que proíba eu fazer isso, ou qualquer vereador, em uma reunião importante dentro da Câmara Municipal que, digamos assim, que é de importância para a população. Saber da parte jurídica, porque se for, eu não faço mais a live aqui, então as pessoas não vão ficar sabendo, a não ser que a gente depois possa ver o resultado que foi dessa reunião. Eu não vejo aqui problema nenhum em relação a isso, né? Não estou mostrando imagem de ninguém, é a minha voz, inclusive alguns colegas aqui estão liberando, não vejo problema nenhum. Eu quero ouvir da assessoria jurídica. Rapidinho, vou só falar rapidinho. Não, em relação à transmissão por parte das redes sociais de cada vereador, não é proibido, nem dentro nem fora do período eleitoral, certo? Apenas, como o doutor Alisson falou, mais uma questão assim, de acordo de cavalheiros para que fosse avisado, mas também não tem implicação jurídica, inclusive é de interesse público, né, a reunião. Infelizmente, a gente não está transmitindo por conta da resolução do TSE, mas é interessante, sim, que a população saiba, porque é um assunto de interesse de todos, né? É da natureza do trabalho do Legislativo, mas eu entendo, sim, a colocação de doutor Alisson, eu acho interessante, assim, porque, às vezes, a pessoa pega de surpresa, né? Eu estava sendo transmitida até para aparecer melhor, caso seja filmado, aparecer melhor. Tá, mas assim, para arquivo nosso, né? Mas, em todo caso, eu não vejo problema, não, de transmitir, sabe? Mas eu também entendo que alguém possa, né, preferir que seja comunicado, mas, sendo comunicado, não tem problema, não. Viu? Posso? Doutora Francimária, a senhora menciona que os fatos, tipo, determinados, têm que estar no requerimento.
E a gente colocou no requerimento. Porque quando a gente abre o requerimento, a parte 1, a gratificação indo de encontro com a legislação, aí a gente mostra a portaria. Porque, assim, no requerimento a gente não ia colocar o nome da pessoa para expor a pessoa. A gente já anexou a portaria. Mas tem como colocar, por exemplo, a data da portaria, entendeu? Mas aí já ia ver Mas é um servidor público, não tem problema de ser exposto, não. Não, Marinha, mas a própria portaria que foi anexada tem o número da portaria e a data. E a data. Mas veja bem, pessoal, como eu tinha dito anteriormente, eu não sou, né, a senhora dona da verdade, né? Foi apenas a minha opinião. Então, por isso que no segundo parecer eu deixei bem claro que o requerimento, como é da assinatura de vocês, realizado por vocês, no momento em que vocês estão cientes que pode existir um risco de ser genérico, mas não acreditam que seja genérico, e aí eu respeito demais a opinião de vocês, né, como legisladores, eu entendo que não há problema de ser aberta a ceia. Agora, sim, há sempre o risco, mesmo que o requerimento não fosse genérico, sempre há o risco, porque Itamar, que está aqui, meu colega de profissão, ele vai saber, né, que a jurisdição é inafastável, as pessoas podem questionar judicialmente. Se vão achar genérico ou não, se o juiz vai concordar comigo ou não, ou com quem quer que seja que dê entrada na justiça, aí já é uma coisa para o futuro, né? Nós temos o dia de hoje. No dia de hoje, vocês... não, eu não concordo com esse parecer. Eu acho que o requerimento não está genérico. Então, tudo bem, porque ele é um direito de vocês, a abertura da CEI. Ninguém pode estar barrando assim, entendeu? Não sei se vocês entenderam esse meu pensamento, mas, assim, eu dou bem liberdade a vocês, até mesmo quando eu dava parecer, eu dei parecer já na Comissão de Constituição, eu sempre digo, pessoal, olha, o meu parecer, ele é opinativo. Se vocês tiverem outra opinião e quiserem fundamentar o parecer da comissão diferente do meu, vocês fiquem à vontade. Então, assim, não tendo a oportunidade da gente sentar para tentar definir melhor o objeto, e aí também não é nada obrigatório, o regimento não prevê, né? Vamos abrir, gente, vamos abrir a CEI, se vocês consideram que não está genérico, eu respeito, né? E, assim, está tudo bem, a amizade é a mesma. Não, eu entendo. O que é que eu estou questionando? No seu requerimento, no seu parecer 28, fica claro que a gente está ciente... Sim, da minha opinião. Não, entendeu? Da sua opinião, não. Está ciente que o requerimento é genérico. Isso. Não é a minha opinião no parecer, o parecer não é a opinião do parecer. Então, assim, o que é que eu estou questionando? A senhora disse assim, era para estar essas informações no requerimento. Sim. Mas está no requerimento. As gratificações, salários administrativos, está no requerimento. Mas, coleguinha, você concorda, desculpa lhe interromper, viu? Fica à vontade. Você concorda que se a gente pensar no período delimitado de 1 de janeiro de 2021 até 31 de maio de 2024, a gente tem como pescar fatos conexos de toda a gestão atual? Então, você não acha que é um pouco genérico esse prazo, não? Não, tem. A gente já pediu porque a gente tem responsabilidade que tem. Então, é por isso, porque, enfim, mas é difícil explicar, porque é um tema muito complexo, fato determinado. A gente teria que ter se reunido com mais calma separadamente, entendeu? Com os subscritores. Mas, assim, eu compreendo demais que você não está achando genérico, e, assim, eu respeito totalmente. Eu vim aqui, na verdade, hoje, não foi nem para isso. Eu já vim para a gente conversar sobre como vai funcionar a CEI, entendeu? Já tem até recomendação que eu estou terminando sobre o funcionamento da CEI, inclusive. Sabe? Não, mas aí a minha opinião é, eu vou falar por mim, depois os colegas falam, com um parecer dizendo que a gente está ciente que o requerimento é genérico e tudo mais. Então, assim, esse parecer poderia dizer pelo menos os pontos onde a gente está sendo genérico. Não, só fala a questão de datas, porque assim... Não fala só a questão de datas, não. Deixa eu ler para você o pedacinho do primeiro, porque ele é um pouco grande, mas essa parte ela não é muito grande, não. Eu posso fazer a leitura, se você quiser. Do primeiro, eu vou só terminar, precisa a senhora ler não, mas assim, eu no caso, procuraria ver o que está ainda genérico, e essa questão assim, eu acho que a senhora colocar 2021 a 2024, que é genérico, não é.
Isso aí a gente discorda nisso aí, é um período longo, mas aí a comissão vai ter que estar preparada para fazer isso ou não. Se a comissão não fazer, não ver essa questão de 2021 a 2024, aí vai ser algo da comissão. Mas, assim, se tem o prazo e o que precisa é o tempo determinado, então não está genérico, não tem um tempo. Então, se vai dar conta ou não, isso aí é uma questão da comissão já. Agora, a questão do prazo, tem o prazo. Então, não está faltando a questão do tempo. Nesse ponto, esse argumento. Então, assim, se está longo ou se não está, isso aí a comissão vai ver se tem condições ou não de fazer isso. Mas no requerimento, dizendo lá que tem o período, então o tempo já está lá. E essa questão dos fatos, para a gente, no caso, teria que colocar tudo que a gente precisa, que a gente não tem ainda. Então, no caso, já teria que estar tudo pronto aqui da SEI. Então, essa questão do fato determinado. Então, eu penso, e eu disse já aos meus colegas a minha opinião, deixar bem redondinho esse parecer, do jeito que, como era que a senhora ia olhar e ia dizer, pronto, agora essa comissão está fazendo porque tem tudo pronto, está tudo ok. Porque se já existe a possibilidade de se entrar na justiça com tudo ok, imagine a Câmara dizendo que tem um parecer que não é favorável, está entendendo? Então, a gente tem que ter essa maturidade, a gente precisa chegar a um denominador comum, onde a gente veja que está tudo ok, Câmara, vereador, que a gente não está querendo aqui atropelar nada, para a gente seguir com um trabalho com responsabilidade. Eu penso dessa forma, não sei se os colegas pensam diferente, mas eu penso que tem que estar tudo ok. Porque quando a gente se cobra algo, então quando a gente vai fazer, a gente tem que seguir a mesma linha. Por isso que eu estou seguindo essa linha, de ter um parecer onde a senhora veja, como procuradora da casa, e diga, pronto, esse documento que foi acrescentado, que estão aqui, tem tudo, fato determinado, tudo, e está tudo ok. Já pode abrir, aí se vai questionar na justiça, isso aí já vai ser um problema de quem vai questionar. Mas pelo menos a gente tem um aval da nossa casa e da nossa procuradora para a gente seguir com muito mais segurança. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, vamos lá. O que é que nós estamos discutindo aqui? A possibilidade da criação, indicação dos 5 membros que vão compor a SEI. Ponto. Certo? Nós estamos discutindo isso aí. Mas, diante de um novo parecer que nos foi encaminhado, que foi encaminhado a esta casa, com referência ao aditamento que nós fizemos, é necessário que a gente discuta ele, para posterior e para o objeto da reunião. Então, vamos lá. No parecer 27, vem alencando, né, até jurisprudência do STF e por aí vai. Mas o item 7 do parecer diz o seguinte: fato determinado, assim, é requisito para a criação de comissão parlamentar de inquérito a nível federal, aplicável aos estados e municípios por força do princípio da simetria. Item 8. Embora não seja tarefa fácil, a gente entende que não é, né? Designar o que seja fato determinado, a doutrina traz grandes colaborações nesse sentido, para que se determine o fato necessário. Aí quais são essas determinações? Isso baseado no parecer que foi dentro do contexto da legislação. A. No plano da existência, se houve o fato ou se não houve. Então, nós estamos dizendo, está aqui as provas, anexada ao processo, né, que existe gratificação indo de encontro ao que preceitua a legislação municipal. O que é que nós fizemos? Anexamos a portaria. A primeira. Está aqui. Nós não poderíamos, no requerimento, colocar... ela já está aqui, ó. Portaria número... Eu não vou nem dizer o número, que é para não... Portaria número tal, gabinete do prefeito. Concede gratificação ao servidor tal. Está aqui.
Nada, né? Vamos lá. Se houve fato determinado ou não. Vamos lá. O segundo, salário de auxiliar administrativo contratado por maior que salário de auxiliar administrativo efetivo. Está aqui a folha de pagamento, onde a gente vê auxiliar administrativo com tempo de serviço recebendo menos do que um contratado. E aqui está na folha de pagamento dos efetivos. Está aqui na folha de pagamento dos contratados. Prova contundente com referência a esse segundo ponto. Ponto 2. Contratação de operador de sistema administrativo para trabalhar nos programas existentes no município. Provas contundentes, está aqui na folha de pagamento, tudo ok. Contratação de jardineiro sem que seja indicado o local de trabalho. Está aqui. Nós sabemos que tem secretarias contratando, mas nós não sabemos para onde eles vão trabalhar, qual é o direcionamento do local onde ele vai trabalhar. Precisamos saber, está aqui as provas. Secretaria contratou jardineiro. Para onde? Para fazer o quê? Está aqui. Pagamento de gratificação natalina no mês de abril de 2024. Está na folha de pagamento. Está na folha de pagamento que nós anexamos. Falta de pagamentos de direitos trabalhistas aos empregados lotados nas empresas terceirizadas. Está aqui uma conversa de WhatsApp, provando que existe, mas nós não sabemos em qual período. Por isso que nós, atendendo a recomendação da nossa assessora jurídica, colocamos o prazo de 2021 até maio de 2024. Ofício encaminhado pelo Sindicerpa solicitando a frente parlamentar em defesa do servidor público municipal para apurar as irregularidades na folha de pagamento dos empregados lotados nas empresas terceirizadas. Foi feito aqui, foi feita até uma reunião, a secretária da administração esteve na casa. Inclusive, ela disse que existia desproporções em salários, porque a pessoa era por mérito, recebia essas gratificações. Tudo anexado. Então, vamos lá. Houve fato? Houve. Então, está aprovado no requerimento. Vamos lá. Aí, vamos lá. Letra B. No plano da legalidade, se o fato compõe determinada figura penal ou ato ilícito civil. Nós não podemos dizer se o fato determina se é figura penal ou se é um ilícito civil. Porque se fosse assim, senhor presidente, a gente não fazia SEI. Já encaminhava direto para o Ministério Público abrir um inquérito. Nós não estamos dizendo aqui que a gestão cometeu uma determinada figura penal ou um ato ilícito. Nós não podemos condenar a gestão sem antes apurar os fatos. Porque se nós tivéssemos os fatos já concretos, não entrava nessa SEI, já ia para o Ministério Público abrir, para a Polícia, sei lá, ou para a Justiça. Vamos para o outro. C. No plano da topografia, onde se deu o fato? Na folha de pagamento e na contratação de empresas terceirizadas. D. No plano do tempo, quando se deu o fato? Aí o parecer é ok. Nós acrescentamos, aditamos ao requerimento original o prazo. Calma. No plano da quantitatividade, houve redução do fato? A gente não sabe. Permanece. Então, quem sabe se a apuração dos fatos, dentro de um contexto de responsabilidade e não de politicagem, nós não possamos, dentro do contexto daquilo que pode ser orientado à gestão para corrigir, que não é um erro grave, e a gestão corrigir. Agora, aquilo que for constatado que nós não sabemos se há ou não fato grave, nós vamos fazer os devidos encaminhamentos através de quê? Do relatório. O relatório vai passar pelo crivo do plenário, o plenário, primeiro pelo crivo da comissão, depois pelo crivo do plenário. Se o relatório não for aprovado, aí compete a cada um que se sentir prejudicado fazer os devidos encaminhamentos para a justiça. Então, nós não estamos aqui, de forma nenhuma, tentando abrir uma coisa sem fato determinado. Está aprovado no requerimento, com as provas. Aí eu fui para o requerimento que pediu a abertura da SEI do governo do Estado. Não tem diferença. Anexa, faz as denúncias e anexa como nós anexamos. Não disse se houve ilícito, não disse o quê? O Tribunal de Contas já tem parecer tal, contratação de empresas tal, do mesmo jeito que nós fizemos. Não existe diferença do nosso requerimento para o requerimento da SEI que houve na Assembleia Legislativa contra o governo do Estado.
E o que chamou a atenção nossa é quando diz assim, no parecer 28. No entanto, considerando o caráter meramente opinativo dos pareceres jurídicos emitidos por esta Procuradoria, que tanto somente visam auxiliar a condução dos trabalhos desta Casa Legislativa, no que tange a sua condução nos trilhos da legalidade, entendemos que a responsabilidade na delimitação do objeto das investigações compete aos vereadores denunciantes. Cumprimos. Hoje, já cientes, aí vem essa palavra, hoje já cientes de que a ausência de fato determinado a ser investigado pode vir seja futuro questionamento judicial acerca dos trabalhos desenvolvidos pela comissão investigativa. Então, investigador, então, senhor presidente, se nós entendemos que esse parecer está dizendo, não, tudo que nós fizemos foi errado, não existe fato determinado, não tem... No parecer está dizendo isso. É isso não, que peraí, nós... então, licença, porque assim, quem escreveu o parecer fui eu. E às vezes a pessoa escreve uma coisa e não sabe se expressar, talvez, né? Ou na leitura tem uma dubiedade. Mas o que eu quis dizer não foi que vocês já estão cientes de que este requerimento tem o objeto, não tem um objeto determinado. O que eu quis dizer foi que vocês são cientes de que o fato determinado é um requisito para a instauração de SEI e que, caso ele não seja verificado, foi isso que eu quis dizer, entendeu? Mesmo que a redação não esteja muito clara, mas foi isso. Não, eu entendi. Entendi que você está dizendo isso. Que a ausência, que tipo, se houver ausência, avaliado pelo judiciário, pode ser invalidado, mas eu não quis dizer que este não está e que vocês estão cientes que este não está. Até porque eu acho que não está. Determinado ainda eu vou manter, mas... Eu não quis me referir especificamente a esse, sim dizer que vocês estão cientes de que isso é um requisito genérico para 6. Não, eu estou entendendo de forma clara. O que é que chama a atenção? Em parte do parecer, do item 4, que a responsabilidade do objeto das... Nós estamos tentando chegar para poder apurar. Corrigimos quando Vossa Senhoria disse que prestava... Corrigimos, colocamos 2 de janeiro de 2021. Com o aditamento. Então, no nosso entendimento, morre por... Essa questão do fato determinado. Aí diz assim, ó, dos vereadores denunciantes, nós fizemos com responsabilidade. Hoje, já cientes de que a ausência de fato... Ok, nós entendemos. De repente, o relatório não é o que a gestão espera, ou até mesmo que a bancada que dá sustentação à gestão espera, né, que nós não estamos aqui fazendo juízo, mas vamos apurar, né? Mas se for um relatório que não agrade, de repente é um direito que assiste a gestão. Porque nós estamos trabalhando com uma coisa de muita responsabilidade, diferente de outras CPI que foram criadas aqui, que nem isso tinha, e nós somos favoráveis, né? Então, assim, esperamos que esse debate ele seja concluído, que nós já passamos para a população, não ao vivo, mas está gravado, depois nós vamos ver como é que a gente vai passar, de forma oficial, os nossos pensamentos, né? E esperamos que a SEI seja formada e que dentro de um critério de responsabilidade, não de politicagem, porque as outras foi de politicagem, ela chega ao seu final. Garanto aos pares, se eu estiver presente nesta comissão, eu não vou aceitar politicagem, porque o que fizer politicagem eu torno público. Nós vamos fazer uma coisa com responsabilidade. Pela ordem. No entanto, estaria transcrito, pode-se que não apresente indicação para entregar o conceito de fato determinado. Nos moldes pretendidos pelo legislador constituinte originário, notadamente no que diz respeito à obediência dos critérios de indicação clara de ferimento à legalidade, se
se o fato compõe determinada figura penal ou ato ilícito civil ou administrativo, indicação de quando se deu o fato, delimitação temporal precisa, isso aí foi aditado no segundo requerimento. A indicação de se no período delimitado houve redução de fato ou aumento do prejuízo. Fazer com apenas algumas colocações quanto a esses itens aqui. Indicação clara de ferimento à legalidade, se foi, se caracteriza ilícito penal ou ilícito civil ou administrativo. Isso a gente só consegue apurar no final. A gente só consegue concluir quando a gente apurar tudo com mais profundidade. Indicação se no período delimitado houve redução do fato ou aumento do prejuízo. Esse item também a gente só vai conseguir apurar ele quando terminar a investigação da SEI. Vamos lá. Quando acontece um fato, quando acontece um fato delitivo, qualquer esfera da sociedade, a comunicação à autoridade policial para que ele se instale um TCO ou um inquérito, ele vai ser através de um boletim de ocorrência. Tudo, pelo menos na Polícia Civil, inicia através de um boletim de ocorrência. No Ministério Público não é diferente. Para o Ministério Público atuar, é necessário que haja aquela provocação por meio de, por exemplo, uma representação. Então, recebida a denúncia à autoridade policial, ela vai apurar com mais detalhe. E isso acontece também aqui no Tribunal de Justiça, aliás, aqui na comarca de Parelhas. Quando acontece uma prisão, por exemplo, em flagrante, será marcada uma audiência de instrução. Para quê? Para que o juiz possa apurar com mais detalhes aquele fato. Da mesma forma, é um inquérito policial. Para o delegado oferecer aquele relatório, o inquérito ao Ministério Público para posterior oferecimento da denúncia, o delegado ele vai ter que ouvir todo mundo. Para ele saber qual foi a natureza daquele delito, daquele crime, ele vai ter que ouvir as pessoas envolvidas naquele fato. Para que ele possa saber se o crime é de estelionato ou se o crime é de roubo, de assalto. Enfim, ele vai precisar ouvir pessoas, ele vai precisar ouvir a vítima, vai precisar ouvir o acusado, ouvir as testemunhas. Então, na SEI não vai ser diferente. Esses itens que ainda estão sendo considerados genéricos, com todo o respeito que eu tenho pela colega doutora Francimara, mas a gente só vai conseguir concluir isso no decorrer da SEI. Se vai ser ilícito penal ou ilícito civil, a gente vai ter que apurar com mais detalhes dentro da SEI, que é onde nós iremos ter um contato maior com os documentos que, por vezes, foram negados a esta Casa Legislativa, e aí a gente vai conseguir instruir com mais detalhes, com mais profundidade, e tornar o processo da SEI mais robusto, quando nós conseguirmos receber as informações repassadas pela administração pública. Ou seja, será ouvindo as pessoas envolvidas que a gente vai conseguir instruir e tornar o processo da SEI mais robusto, e não é agora que nós iremos conseguir fazer isso. Sem iniciar a SEI, com todo respeito, vereadora Cleirinha, como dirige através da mesa, nós só iremos tornar a SEI mais forte e atender o que está sendo pedido aqui no requerimento quando nós começarmos a trabalhar. Porque sem as informações complementares que a gestão por vezes negou, nós não conseguimos complementar o... Também, como foi indicado aqui, a indicação se no período delimitado houve redução do fato ou aumento do prejuízo. Isso a gente só vai conseguir apurar quando a gente conseguir inquirir as pessoas envolvidas. Então, essas são as minhas colocações. Pronto. Então, para ser objetivo, ouvindo a fala dos autores do requerimento, então vamos formar a comissão. O MDB... Uma bancada unida,
né? Nós vamos trabalhar dentro do contexto da união. Naquilo que couber, eu na qualidade de membro da comissão e ela na qualidade de representante do PMDB nesta casa, nós vamos andar juntos, de mãos dadas e tentando fazer aquilo que é certo, com responsabilidade. No que couber a gestão de fazer correções dentro do contexto legal, no final, se precisar, o MDB vai fazê-la. Se precisar adotar algumas providências com referência... Nascimento Silva e o Décio de Oliveira, e Evaneide Araújo de Souza Mendonça. Seriam os 3 membros a compor a comissão. Pronto, então são 5 membros, está formada a comissão. A comissão está formada pela vereadora Evaneide, vereador Felisberto, vereador Décio, vereador Wellington e vereador Itamário. Agora a doutora Francimária, procuradora da casa, vai dizer quais serão os próximos passos da comissão. Senhor presidente, Tenho uma dúvida, senhor presidente. Pois não. Por que são 3 do PSDB? Porque são 5, 6. Então, 2, tudo bem, ser do PSDB. Aí... Assim, mas são 2. Pessoal, não, tudo bem, a gente pode até procurar uma explicação. Agora, eu acho que Não, mas tudo bem de ser 5. Tudo bem de ser 5. Avançar. PSDB indicaria 2. Aí, assim, 1 e seria para votação? Minha opinião. Porque, tipo assim, tá injusto. 3, porque tem 6. Aí 5 oposição, só ter 2. senhor presidente, Essa seria a minha se a gente for opinião. polemizar com relação a isso, a gente não vai conseguir avançar, não. Acho que a gente... Não, Só tudo bem, uma, um questionamento. só uma colocação. Lembrando que a SEI... Cleitinha, lembrando que a SEI é um objeto das minorias. Da minoria da Câmara, no caso. A senhor gente... presidente, o questionamento da nova vereadora Francilete foi corretíssimo. E tem que ser resolvido agora. Pronto. Por quê? Porque nós estamos criando uma seiva. Essa reunião... Palavra da nova vereadora Francicleide, o PSDB indique 2, a oposição 2 e o outro a gente resolva no voto. Porque seria coisa democrática. Vamos avançar? Mas vamos... Que é SEI. Pronto. Proporcionalidade é só a criação de comissão permanente. Vamos avançar? Né? O MDB indicou 1, o PT indicou 1 e o PSDB indicou 3. Está formada a comissão. Senhor presidente, pela ordem.
violência não, vereador. Nós estamos tratando de coisa séria. Tá? Vamos embora, vamos embora. Nós precisamos, senhor presidente, para poder formalizar e oficializar essa SEI, que o PSDB tenha o direito de indicar 3. No nosso entendimento, seria 2 da oposição, 2 do PSDB por ter representatividade e discutir o quinto, o desempate, através do voto. Se nós perdermos, perdemos democraticamente, mas não do jeito que está. A gente não está aqui brigando. Não, vamos fazer a eleição. Se nós perdermos, não tem problema. Agora, nós precisamos definir aqui agora, senhor presidente. Depois, não. Vamos... Não, senhor presidente. Veja bem, senhor presidente. O que o Tom está querendo dizer é que a quinta pessoa, o quinto vereador que vai compor a SEI, seja decidido por votação da casa. Aí, dado... Mas não tem problema, mas houve a votação. Aí, senhor presidente, veja bem, o que é que a assessora jurídica diz? Que a... Não, vereador Vaneide, vamos para o parecer da assessora jurídica. Que... Essa aqui não tem hora de terminar, não. Não. Entenda. Até porque se tivesse acontecido o contrário, a gente respeitando o presidente, a bancada talvez estivesse aqui forçando o presidente para começar a sessão. Pronto. Não, senhor presidente, eu não estou aqui. Entenda. Vossa Excelência, na qualidade de presidente, se nós não estivéssemos aqui, a bancada da qual Vossa Excelência participa, estavam os 5 forçando Vossa Excelência a continuar a abrir a sessão. Por quê? Porque nós não poderíamos participar da comissão porque não estavam presentes. Mas vamos lá. Baseado no parecer jurídico da assessora, que se por acaso entender-se que não há fato determinado, quem de direito pode ingressar com ação dizendo que a SEI é ilegal. Não é assim? Não é assim? Não, calma, vamos tirar as dúvidas. É assim? Não. Pronto. Não é assim? Não, para gravar. Pronto. Ela já disse o microfone, é assim. Então vamos lá.
vereador Wellington já passou. O importante é que a gente possa fazer um trabalho de responsabilidade de forma presidente e secretário, menos dia a CEI vai ter para apurar os fatos. Tá certo. Então é importante que essa publicação... Aí a comissão se reunir, se possível amanhã, para relator e secretário. Se assim não for, é um dia a menos e um prejuízo a mais. Então nós não podemos tá dando tempo e perder prazo para que a gente possa apurar os fatos. Para então, encerrar.